vamos lá para a nossa segunda parte da aula. Eu terminei a primeira parte, desafiando vocês a resolverem essa questão, achar a derivada dessa função quadrática, que ela é incompleta, não tem o termo só com x e o termo independente de x, ela é uma equação bem simples, só com x ao quadrado. Utilizando a equação de derivada, definição. Então, vocês sabem que para eu aplicar a equação, eu preciso ter o termo f de x e preciso ter o termo de f de x mais h. O f de x está aqui, ó, a própria função. Para você ter o x mais h, basta você trocar x por x mais h. Então, vai ficar aqui x mais h ao quadrado. Então, eu preciso resolver esse produto notável. Se você me disser que x mais h ao quadrado é x ao quadrado mais h ao quadrado, eu vou dar um puxão de orelha em você. Lembre-se das aulas anteriores, que eu falei, isso aqui tem que resolver da seguinte forma, o produto notável. Então, x mais h ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, essa aqui é a minha função f de x mais h. Se eu tenho f de x mais h e tenho f de x, não preciso mais nada, é só colocar na equação. Então, você tem basicamente tudo o que você precisa. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, f de x, x ao quadrado. F de x mais h ao quadrado. Então, f de x mais h vai ser x mais h ao quadrado, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvi aqui o produto notável. Agora, você sabe que a tua equação ela tem lá o limite do f de x mais h menos f de x. Então, você pega o f de x mais h e subtrai o f de x. Já temos esse valor, já temos esse valor. A partir do momento que você fizer isso, colocando o f de x menos x mais h, então aqui está o f de x mais h, menos o f de x. Beleza? Então, agora, o que você pode perceber aqui pela equação? Que você pode simplificar. Por quê? Para eu resolver esse limite, primeiro eu estaria dividindo por h. E você sabe que você prestou atenção na aula de limites, o h tem que ser diferente de zero, senão dá uma indeterminação, dá um erro. Então, primeiro eu vou ter que simplificar esse procedimento aqui, eu vou ter que resolver a ponto de eliminar esse h ou eliminar essa indeterminação. Se você observar aqui pela equação, quando você pegou o f de x mais h menos o f de x, você tem dois termos em comum, que podem se simplificar. Então, é o x ao quadrado com menos x ao quadrado. Então, o que acontece com o x ao quadrado menos x ao quadrado? Eles se eliminam. Você pode cortar. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar o 2xh mais h ao quadrado sobre h. Mas ainda você tem uma indeterminação aqui. Então, você pode fazer o seguinte, manusear a tua equação, tentar simplificar ainda mais. O que você pode fazer aqui? Você pode pensar, o que eu tenho em comum em todos os termos? Vamos analisar aqui junto. O que eu tenho em comum em todos os termos? Aqui eu tenho h, aqui eu tenho h ao quadrado, e aqui eu tenho h. Então, todos os termos eu tenho h. Então, o que você pode fazer? Creio que você pensou isso, colocar em evidência. Deixa eu usar um cantinho aqui para ajudar. 2xh mais h. Então, em cima, eu tenho h nos dois termos. Eu vou colocar em evidência. Opa, aqui faltou um quadrado. Então, colocando h em evidência, vai ficar como? Você tem que dividir esse termo por h. Então, 2xh... Opa, deixa eu só que eu coloquei um igual aqui na hora errada. Só o meu 2xh divididos por h corta com h, vai sobrar 2x. H ao quadrado divididos por h, vai ficar só h. Então, você resolvendo esse produto aqui, ó, colocando em evidência, vai ficar 2xh mais h ao quadrado, é a mesma coisa que h vezes 2x mais h. Então, observe que agora você tem uma multiplicação aqui, ó, o h multiplicando isso, e você tem o h embaixo também. Então, o que você pode fazer aqui? Exatamente isso que você pensou, cortar o h. Então, aqui você simplifica, corta o h. A partir do momento que corta, vai ficar que a tua derivada da função é o limite de h tendendo a zero de 2x mais h. Agora, eu já não tenho mais o h no denominador, porque eu simplifiquei a minha equação. Então, quando o h tende a zero, é só substituir direto, h por zero. Certo? Então, esse termo some. Vai ficar só 2x mais zero dá 2x. Então, o limite de 2x vai ser o próprio 2x. Então, a derivada da função é 2x. Então, veja, você tinha uma função original, um f de x, igual a x ao quadrado.
Ao fazer a derivada dessa função, você achou que a derivada dela é 2x, certo? Então, se você tivesse que fazer para uma equação, para uma função que tivesse um x ao cubo, uma equação do terceiro grau, vamos supor que você tivesse a seguinte equação: f de x igual a x ao cubo. Para resolver pela definição, você ia precisar do x mais h e do f de x. Ela é bem trabalhosa, x à quarta, x à quinta, tudo você pode fazer, dá muito trabalho para fazer, principalmente manual. Mas você vai perceber um padrão se você fizer. Se você fizer essa equação aqui do x ao cubo, o resultado final vai ficar 3x ao quadrado. Se você tivesse uma função f de x igual a x à quarta, você ia perceber que a derivada dela ia ser bem trabalhosa de fazer na mão, ia ficar 4x ao cubo. Ainda mais um aqui. Se você tivesse uma função de x à quinta, você ia ter um mais trabalho ainda para fazer e ia descobrir que tua função vai ficar 5x à quarta. Então aqui você começa a perceber um padrão. Essa função é o quadrado. A derivada dela foi o 2 para frente. Essa função é o cubo, a derivada dela foi o 3 para frente. Essa função é a quarta, a derivada dela foi o 4 para frente. Essa derivada é a quinta. Essa função é a quinta, desculpa, a derivada dela foi o 5 para frente. Então, você já percebe que o número que está no expoente, ele acaba ficando na frente, na função final, multiplicando, certo? Isso aconteceria em todas as funções. Se eu analisar aqui os expoentes, aqui no caso, quando não tem nada, é porque está elevado a 1. 2 para chegar no 1, eu subtraí 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 1 dá 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Então, existe um padrão. Por exemplo, se você tivesse uma função f de x igual a x à décima, em todos, era ao quadrado, ficou 2 para frente. Era o cubo na função, da derivada ficou 3 para frente. Então, a derivada dessa função ficaria da seguinte forma: o 10 para frente, vezes x. Então, de todas, a derivada muda o expoente, mas é sempre subtraído 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Então, aqui 10 menos 1 seria 9. Essa aqui seria a derivada da sua função. Então, é fácil assim? Sim. Quando você tem monômios e polinômios para trabalhar, é bem simples. Então, a ideia de derivada ela não é difícil. Se você fizer pela definição, todas ela é bem trabalhosa, mas depois você começa a memorizar, fazer direto, conforme você vai aplicando. Então, por que a gente pode generalizar? Se você tiver um n, uma função x elevada a n, se n é qualquer número, 2, 3, 10, como é que vai ficar a derivada, o f' da função? Põe o n para frente, multiplicando, n vezes x, e o expoente elevado a n menos 1. Então, olha aí, se você tiver um f de x igual a x elevado a 11. 11 é o n. Joga o n para frente na derivada e subtrai 1, x à décima. Assim vai ser a derivada da função. Beleza? O que pode acontecer é que às vezes você pode ter um número multiplicando. Então, por exemplo, se você tiver uma constante multiplicando, o procedimento vai ser o mesmo. Então, se existe uma constante c, você multiplica a derivada pela constante. Então, você tem uma função, f de x igual a c, x elevado a n. Então, esse n é o expoente, o c é uma constante qualquer número. 3, 10, menos 1, menos 4. Então, como que fica a derivada? Continua jogando o n para frente, x elevado a n menos 1. Mas esse n fica multiplicado pela constante. Vamos imaginar aqui, se eu tivesse aqui, essa aqui eu peguei f de x igual a x elevado a 11. Vamos supor que a minha função fosse f de x igual a 2 vezes x elevado a 11. Então, perceba aqui, o n vale 11. A constante aqui é 2. Então, você faz a derivada normal, f de x, mantém a tua constante, a constante fica ali. 2 vezes, joga o 11 para frente, faz a derivada normal. X elevado a n menos 1 dá 10. Aí você tem a constante vezes o n, que é 11, é só fazer a multiplicação. Então, aqui, f', que tinha faltado ali, f' de x, 2 vezes 11, 22, vezes x, a décima. Está aqui a minha derivada. Se você tivesse um outro valor aqui, vamos pensar, f de x igual a 3x elevado a sétima. Como que você faria aqui? A derivada dessa função seria 3 vezes, joga o 7 para frente, vezes x
à sexta. 3 vezes 7, 21. 21x à sexta. Está aqui a derivada da função. Então, bem simples o procedimento. Agora, o que eu tenho aqui para vocês? Eu quero que vocês resolvam esses exercícios, certo? O que vocês vão fazer aqui? O que é importante nesse momento? É importante que você faça. Então, eu vou corrigir esses exercícios com vocês, melhor dizendo, né? Tem várias pessoas que assistem, mas eu quero que você faça. Então, aquele momento que eu faço aquela sugestão para quem assiste a minha aula, pausa o vídeo e resolve o exercício. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Vou abrir aqui o aplicativo do caderno. Então, agora, como que vai ficar aqui? O que vai acontecer? Vamos resolver o primeiro ali. O primeiro é bem simples. Ó, a letra A. Deixa eu pegar o caderno aqui. A letra A me diz o seguinte, que o f de x é igual a menos 12. Que situação que eu tenho aqui? É o primeiro caso que nós vimos. É uma constante. Quanto que é a derivada de constante que nós vimos? 0. Foi o primeiro exemplo que nós vimos. Então, f' da constante dá 0. Segundo exercício aqui. B. Y. Lembra que y e f de x é a mesma coisa, menos 7 vezes x. Esse é aquele caso que eu tenho uma constante multiplicando um número. Lembra como é que ficava? Direto, né? O y' é menos 7. Então, quando você tem uma constante vezes o x, a derivada é a constante, como nós vimos ali. Então, agora vamos para a letra C. A letra C é o último caso que estávamos abordando. Então, eu tenho g de x. Esse g de x é 5x à quarta. É uma constante multiplicado por um termo de quarto grau. Então, como é que a gente faz a derivada? Mesmo procedimento. Observe que aqui a gente não tem f de x, a gente tem g de x. Gente, o f de x, g de x, h de x, qualquer letra, é o mesmo procedimento. Por isso que você não pode ficar preso a letras, certo? Então, o g', em vez de, tem o f de x, é o f' de x, o g de x é o g' de x, desculpa. Então, aqui, mantenho a constante, jogo 4 para frente, vezes x elevado a n menos 1. Vou fazer aqui bem detalhado. Então, g' de x é 5 vezes 4, 20, x ao cubo. Moleza. Super tranquilo essa parte inicial aqui. Letra D. F de x igual a menos 3, x à sexta. Certo? Então, aqui, mantém a minha constante, f'. Eu vou mudar um pouquinho a nomenclatura. Você lembra que eu falei para você que a derivada pode ser f', x, f, g', a letra que tiver ali, y', a derivada de f de x em relação a x e a derivada de y em relação a x. Essas são algumas das nomenclaturas de derivada. Tá? Então, aqui, em vez de chamar f', só para mudar um pouquinho, a mesma coisa. Continua sendo a derivada da função em relação a x. Como que eu faço a derivada da função em relação a x? Mantenho 3, jogo 6 para frente e fico aqui com x à quinta. Você sabe que 6 vezes 3 é 18, certo? E menos com mais dá menos. Então, a derivada da função em relação a x é menos 3 vezes 6 menos 18, x à quinta. Está aqui minha função derivada. Tá? Ressaltando que você poderia deixar de fx, também poderia chamar assim, f' de x com a menos 18x à quinta. Tá? Tem que tomar cuidado que às vezes pode mudar um pouquinho a nomenclatura. Então, agora a letra E. Letra E. Y igual a 3x ao cubo. E, professor, agora está complicado, né? Não tínhamos feito nenhum com o expoente, a incógnita, o expoente no denominador, né? A variável independente, o expoente no denominador. Gente, essa você faz exatamente como se você estivesse fazendo um polinômio, um monômio, desculpa, que nós estamos trabalhando aqui. Certo? Então, o que acontece? Você tem que só usar uma propriedade matemática. Se fosse x ao cubo, vamos supor assim, que você tivesse uma função x ao cubo.
A derivada da função, essa você sabe, 3x ao quadrado. Beleza? Só que agora o x ao cubo está embaixo. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que usar o artifício matemático, lembrar das propriedades. Por exemplo, esse número, essa variável independente com expoente, você pode mandar aqui para cima. Só que quando você inverte, tira do denominador e põe no numerador, você tem que fazer o quê? Exatamente isso que eu acho que você pensou. Trocar o sinal do expoente. Então aqui, nesse caso, deixa eu só apagar aquele ali que não faz parte do exercício. Então nesse caso, você pode pegar esse termo, mandar aqui para cima. Então vai ficar y igual a 3 vezes x, mandou o x ao cubo para cima, só que para jogar de baixo para cima, de cima para baixo, falando num português bem simplificado, né? Você tem que trocar o sinal do expoente. Então aqui vai ficar menos 3. Então, ó, é a mesma função, y igual a 3x ao cubo, só joguei o x ao cubo embaixo para cima. Ainda não achei a derivada. Beleza? Agora, para você achar uma derivada, é bem tranquilo. O que você vai fazer? Y igual a 3, mantém a constante, vezes. Como é que você faz aqui? Ó? Menos 3, joga o menos 3 para frente, vezes o termo ali de cima, menos 1. Só tem que tomar cuidado, porque agora os dois são negativos, certo? Então aqui, ó, y, 3 vezes menos 3, 3 vezes 3, 9, mais com menos, menos 9. Agora você deve 3, você deve 1, você vai ficar devendo 4, então menos 3 menos 1 é menos 4, tá aqui a tua derivada. Para você não ficar com esse expoente negativo, opa, aqui é a derivada, tá? Então é linha aqui. Para você não ficar com esse expoente negativo, você pode aqui, ó, tá? Você achou que tua derivada, y' é menos 9, x a menos 4. Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer aqui? Você pode deixar ele positivo. Como que você deixa positivo? Mandando para baixo. Então, y' é menos 9, x, ó, ele estava em cima, negativo. Vai para baixo, positivo. Então, aqui é a resposta. Lembre-se que a derivada também pode ter uma outra nomenclatura. Qual que é a outra nomenclatura que você pode encontrar? dy dx. Ó, a derivada de y em relação a x é menos 9x a quarta. Ó. Então, aqui está a resposta, ou desse jeito, ou desse jeito. Então, é bem tranquilo. Se tem a tua variável independente estiver no denominador, é só você jogar para cima e trocar o sinal do expoente. Não precisa se preocupar que não vai ser o fim do mundo. Tá? Então, agora, a última letra aqui, o f, é o seguinte. F de x é igual a menos 4 sobre x à quinta. 4 menos 4 sobre x à quinta. Então, eu quero achar a derivada dessa função. Lembre-se, quando a tua variável que você quer trabalhar está embaixo, joga para cima e troca o sinal do expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes x, só trocar o sinal. Em vez de 5, fica menos 5. Agora, eu resolvo a derivada normal. Então, eu vou achar a derivada da minha função de x em relação a x. Lembre-se, isso aqui é a mesma coisa que f' de x. Então, eu mantenho a constante, que é menos 4. Pego esse menos 5, jogo aqui para frente. E pego o menos 5 e subtraio 1. Menos 5, menos 1, que vai dar menos 6. Tá? Então, aqui a derivada da função em relação a x, 4 vezes 5, 20. Menos com menos vai dar mais. Então, 20x menos 1, menos 5 menos 1 dá menos 6. Está aqui a derivada. Certo? Então, só para não ficar com o expoente negativo, você pode fazer o quê? Pode mandar para baixo. Certo? Então, a derivada da minha função em relação a x vai ser 20 sobre x à sexta. Você também poderia chamar aqui, ó, em vez de dfx dx, f' de x. Olha como é mais prático escrever f' de x. Por isso que na maioria das vezes as pessoas só põem um linha, porque é mais rapidinho, né, quando a gente está fazendo. Mas você tem que tomar cuidado. Por quê? Você pode encontrar um livro que usa uma nomenclatura diferente. Você pode estar fazendo uma outra matéria no futuro e usar esse termo quando for resolver uma equação diferencial. Por isso que é só importante entender que esse símbolo e esse f' e o dfx dx, eles são exatamente a mesma coisa. Tranquilo aqui, gente? Então já estamos finalizando a nossa aula de hoje, mas vamos terminar com mais algumas derivadas. Antes, eu vou alertar vocês o seguinte. Se você tem um termo no denominador, né, como nós vimos aqui, deixa eu ver se a caneta está ativada. Se você tem aqui um f de x
igual a 1 sobre x ao quadrado. Então isso aqui não é segredo. Joga para cima, vai ficar f de x igual a x elevado a menos 2. Como é que resolve a derivada? O f' de x. Joga 2 para frente, menos 2 menos 1, menos 3. Terminou a derivada aqui. Agora, só para não ficar o expoente negativo, manda ele para baixo de novo. X menos 3 vai para baixo, fica x a mais 3. Qualquer um, você pode seguir essa lógica. Se fosse 1 sobre x à quarta, 1 sobre x à quinta. Mas tem uma que você tem que tomar cuidado. Tem uma que não vai dar para você fazer desta forma, que é isso aqui. Ó. Então, eu coloquei aqui até em vermelho aqui para destacar, para vocês tomarem cuidado. Então, se você tiver f de x igual a 1 sobre x, não tenta jogar para cima e subtrair. Você vai ficar 1x menos 1, vai ficar x menos... Não, essa aqui é direto. Tá? A prova dela também existe, né? Você pode procurar na internet, num livro, mas essa aqui é direto. Então, se você cair na derivada, para derivar um f de x, a derivada dela automaticamente você pode colocar que é o logaritmo neperiano de x, ln de x. Tá? Então, tá aqui, ó. A derivada dessa função é f de x igual a ln de x. Então, essa é a única que está 1 sobre o denominador com a incógnita, que é diferente. As outras você faz todas daquele jeito que eu mostrei. Então, cuidado, se a tua função for 1 sobre x, a derivada dela vai ser ln de x. ln é o logaritmo neperiano. Para quem não lembra lá da escola, é o log de x na base e. Beleza? Então, é bem tranquilo. Caiu f de x, 1 sobre x, é o logaritmo neperiano de x. Agora, para a gente finalizar aqui, eu vou passar umas outras derivadas. Gente, como que você resolve derivada? Sempre você pode colocar na equação e achar. Só que às vezes tem coisa que é tão automático que nem x à quinta. Você não vai ficar colocando na equação, porque é muito trabalhoso de fazer na mão, certo? Então, ainda bem que já existiram grandes matemáticos, grandes físicos, grandes químicos que já desenvolveram teoremas, equações, modos de resolver que facilitaram a nossa vida. Então, a derivada é isso. Você entende o procedimento, mas você tem que saber usar e entender as principais. Então, algumas derivadas que podem aparecer para você que são bem importantes. Se você tiver uma função com trigonometria, por exemplo, função seno, função cosseno e uma função exponencial. Então, aquele ezinho que vale 2,71 e uns quebrados, né? É infinito o número, que tem na calculadora. Então, o que você tem que fazer? Você pode entender direto. Assim como, qual é a derivada de 1 sobre x? ln de x. É direto essas aqui. Então, você tem a função seno. Qual que é a derivada de seno? Gente, é direto. Se você quiser fazer, você pode colocar na equação e tal, mas fazer pela equação é um processo mais demorado. Hoje eu queria que você entendesse de onde vieram essas derivadas. Todas você consegue utilizar pela definição de derivada, mas na prática, quando a pessoa está fazendo um cálculo, ela não usa essa fórmula. A gente pega a derivada pronta. Então a gente sabe que a derivada de seno é cosseno. Então apareceu uma função, sei lá, f de x igual a 3 vezes seno de x. Eu preciso da derivada, o f' de x, é que nem outro, mantém a constante 3, derivada de seno é cosseno. Então, a derivada de seno é cosseno. Tá? Você começa a utilizar, você memoriza. Eu, por exemplo, aprendi isso na faculdade e nunca esqueci. Derivada de seno é cosseno. Tá? Então, se aparecer, você consegue lembrar. Agora, se você tiver a função cosseno. Professor, a derivada do seno é cosseno. Então, você vai me dizer que a derivada de cosseno é o seno? Quase isso, exatamente. A derivada do cosseno é o seno, mas aqui tem que cuidar do sinal. A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é seno com sinal negativo. Então, a derivada de cosseno é menos seno. Então, assim, se você perguntar direto, f de x igual a 2 cosseno de x. Quero achar a derivada? Mantenho 2... vezes a derivada de cosseno é menos seno de x. Aqui, mais com menos dá menos. Então, f' de x vai ser menos 2 seno de x. Então, guarde isso. Derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Tem que cuidar disso. E mais uma função que costuma aparecer também bastante é a função exponencial. A função exponencial você pode colocar também na definição de derivada, na equação do limite, com h tendendo a zero. Beleza. Só que essa é a mais fácil de todas. A derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Ela não muda.
Então, não tem alteração nenhuma. Então, basicamente é isso que eu tenho hoje para vocês. Tá? Então, se você entendeu bem essa aula, você já está um passo bem à frente, né, para entender cálculo, para se aprofundar cada vez mais. Você já aprendeu bastante coisas, já sabe que derivada de constante é zero, que a derivada de um número vezes x é o próprio número, uma constante vezes x é a própria constante. Por exemplo, a derivada de 3x é 3, derivada de menos 2x, menos 2. Sabe fazer a derivada de polinômio, joga o n para frente, vezes x elevado a n menos 1. Sabe que a derivada de seno é cosseno, sabe que a derivada de cosseno é menos seno, e sabe que a derivada de uma exponencial é a própria exponencial. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Vejo vocês na próxima aula.